Nossas cidades estão realmente preparadas para atender os nossos anseios quanto à qualidade de vida que tanto desejamos? Talvez seja uma responsabilidade muito grande para elas, tendo em vista que, na verdade, as cidades são um fenômeno muito recente dentro da história da humanidade. As primeiras cidades surgem há pouco mais de 6.000 anos atrás. Hoje, nós estamos na era da cidade contemporânea. E como tal, essas cidades estão relacionadas e interligadas entre si. É o efeito da globalização. Essas cidades contemporâneas cumprem um papel fundamental de conectarmos ao mundo. Mas esse efeito tem trazido questões importantes para nós discutirmos o futuro da nossa humanidade. Há pouco mais de um século, nós temos visto transformações antes nunca vistas na história da humanidade. No início do século XX, apenas 10% da nossa população viviam no meio urbano. E na virada do século XXI, esse efeito mudou completamente. Em apenas 100 anos, mais de 50% da nossa população vivem em cidades. E pesquisas demonstram que esse efeito tende a cada vez mais a crescer. E cada vez mais chega-se a cálculos no qual, ainda em meados desse século, mais de 75% das pessoas viverão em cidades. É um efeito importante. Hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. E pesquisas demonstram que esse crescimento vem aumentando gradativamente de forma muito rápida, no qual, ainda em meados desse século, chegaremos à marca de 9 bilhões de habitantes no nosso planeta. Como esse crescimento é feito? Acho que todo mundo já ouviu falar que a China é o país mais populoso do mundo. E um dado importante colocado aí, talvez seja a taxa de crescimento da China. A gente percebe que a taxa de crescimento dela é 0,4% ao ano. Muito bem, mas o que nos preocupa hoje, talvez seja, além da China, é a Índia, que vem crescendo a uma taxa de mais de 1% ao ano. Parece um número significativo, mas pesquisas já demonstram que, ainda em meados desse século, esta será a cara do nosso mundo. A Índia vai superar a China em número de habitantes no nosso planeta. Essas pessoas nascem e morrem diariamente. Numa conta muito rápida, a gente pode perceber que nasce, efetivamente, uma cidade por dia. Mas temos um problema colocado aí. Se nasce uma cidade por dia, o nosso planeta é um só. Onde essas pessoas vão morar, onde essas pessoas vão trabalhar, onde essas pessoas vão fazer compras ou ter o seu lazer garantido junto às suas famílias. Esse nosso planeta Terra, que é muito mais água, precisa ser bem cuidado. Nós sabemos que hoje 30% do nosso planeta é passível de ser ocupado. No entanto, desses 30%, apenas 3% efetivamente é ocupado por cidades. Muito bem. E como essas cidades se comportam? Cada cidade vai ter uma forma de pensar como controlar o seu desenho, como controlar a tal qualidade do seu território. Aqui vemos uma imagem na Índia, no qual não está muito claro os seus espaços, onde as pessoas andam, onde estão os automóveis ou não. Outras cidades procuram outras formas de se conectar às pessoas, como por exemplo Nova York, que na sua ilha de Manhattan buscou se verticalizar muito mais, numa intenção de conseguir garantir que as pessoas que moram ali ou trabalham na ilha tenham a devida qualidade de vida. A capital francesa
não buscou essa mesma alternativa, ela se espalhou sobre o seu território até onde era possível, ainda com uma certa curiosidade, porque Paris é muito mais densa, é muito mais ocupada do que Nova York. Então talvez a solução não seja a verticalidade. Outras cidades vêm trabalhando há mais de um século no seu planejamento, pensando na tal qualidade de vida. E aí a capital da Catalunha, Barcelona, pode ser um bom exemplo no qual cada quarteirão desse tem sim buscado uma qualidade de vida para quem mora ou trabalha naquele espaço. As cidades na Ásia, por exemplo, com todas as suas tecnologias, vêm se reconstruindo continuamente e demonstrando a capacidade que tem de transformação rápida na busca da tal qualidade. E por que não construirmos cidades novas? Dubai foi um fenômeno no mundo, no qual, num boom econômico, ela apareceu e transformou a nossa visão de cidade contemporânea. E esse efeito aqui na América, como ela se dá? A gente percebe que a maioria das nossas cidades, elas foram construídas e ocupadas de forma não tão planejadas quanto a gente almeja. A gente vê aqui a capital do México, ou talvez uma cidade na Colômbia, como Medellín, que foi ocupando muito além do seu território possível e subindo morros acima até onde era possível se ocupar. Os Estados Unidos vem buscando algumas soluções interessantes, que é construir pequenas cidades ao longo da costa, buscando tal da qualidade urbana. São Paulo tem um outro desafio. É a maior cidade da América Latina, a maior economia da América Latina. E como essa cidade pode dar efetivamente a tal qualidade que todo almeja? Mas boas soluções também são possíveis, inclusive no Brasil, como por exemplo, Pedra Branca. Uma cidade que fica próxima a Florianópolis, que vem colocando em prática experiências muito interessantes sobre o aspecto de que a cidade pode sim ser desenhada para as pessoas. Enfim, todos nós moramos em algum lugar. Seja ele no campo, seja ele efetivamente no meio urbano. Mas enfim, são cidades. E onde devemos morar? De que forma devemos morar? Qual é essa escolha que nós temos? Ou qual é a cidade que nos oferece a melhor qualidade de vida que nós tantos almejamos? Mas uma coisa em comum entre todas as cidades. Independente de onde moramos ou trabalhamos, nós precisamos nos deslocar de um ponto a outro. De onde eu moro, para onde eu trabalho, de onde eu moro, para onde eu estudo, de onde eu moro, para onde eu vou ter um lazer. Várias cidades buscaram soluções interessantes nesse sentido. Mas, no fundo, a mobilidade está sempre direcionada a alguma coisa que não é necessariamente o homem. A gente percebe nessa imagem que o espaço destinado ao homem, às pessoas, é infinitamente menor do que os espaços efetivamente de transporte. E nós vamos perdendo a tal qualidade de vida da cidade. Outras cidades buscaram, por exemplo, o transporte de massa, de alta capacidade, como por exemplo São Paulo, que tem uma linha de metrô efetiva, ainda não atende à necessidade, mas que buscou-se uma alternativa. Talvez a Índia também buscou alternativas interessantes, talvez com não tanto sucesso. Então não sabe-se se o transporte efetivamente de massa pode ser uma solução. Então quem sabe uma solução para o transporte individual? Pode ser uma solução. Bem, precisamos nos deslocar. E é nesse sentido que muitos falam da tal cidade inteligente. E eu sempre me pergunto quando vejo a cidade inteligente, quem deve ser inteligente? As cidades ou as pessoas? No meu ver, as cidades não precisam ser inteligentes.
Ao invés de termos cidades inteligentes, que estão ligadas à questão da alta tecnologia, que dispensam recursos e mais recursos, por que não temos cidades criativas, no qual as pessoas cumprem um papel fundamental dentro desse efeito que o território possa ter em cada cidade? Nesse sentido, qualquer cidade pode ser criativa, sem grandes custos, sem dispensar de alta tecnologia para se tornar a tal cidade inteligente. E junto a isso, talvez a tal da inteligência territorial seja um caminho. Porque no fim, a gente não constrói cidades todos os dias, senão precisaríamos construir uma cidade a cada dia. As cidades existem, ela está presente. Então precisamos dar a tal qualidade de vida que nós desejamos. Paris está buscando soluções muito interessantes nesse sentido, a partir de elementos já existentes, arquitetônicos ou turísticos, capaz de gerar uma nova sinergia na cidade. Da mesma forma, Nova York tem uma proposta de reduzir o número de automóveis na cidade. E coloca um desafio. Por que você não pode ir a pé ou de bicicleta trabalhar ou para a escola, etc. No fim, o que pode ser muito interessante é pensarmos sobre uma outra escala. A escala talvez do bairro, de onde eu moro. Entender onde eu moro. O que eu tenho próximo a mim. Se eu posso fazer uma compra próximo a mim, eu posso ter um lazer, eu posso deixar meus filhos estudando próximo a mim. Então os bairros sim devem ser inteligentes nesse sentido. E nesse sentido, algumas cidades sim estão conseguindo fazer isso. Porque o raio de abrangência entre tudo o que eu preciso para ter a tal qualidade de vida começa a reduzir. Esse raio é muito simples. Pesquisas demonstram que qualquer ser humano anda tranquilamente 500 metros de distância. Parece pouco, né? 500 metros. São 5 quadras apenas. Tenho certeza que muitos aqui devem andar muito mais que isso. Mas se trabalharmos sobre essa lógica, nós teríamos um diâmetro de 1 quilômetro. E se eu tiver tudo dentro de 1 quilômetro, que eu necessito minimamente para viver, eu posso ter ali o que eu almejo como qualidade de vida. A escola, o lazer, meus amigos. Quando eu coloco isso em tempo, eu consigo minimamente, em 5 minutos, chegar próximo aos meus amigos. Ou um pouco mais, eu ir até uma escola ou outro elemento que eu preciso. Então eu consigo andar sobre a minha cidade. E quando eu começo a andar sobre a cidade, eu começo a observar a cidade. Eu começo a perceber coisas que quando eu estou às vezes de carro ou de ônibus, talvez isso passe despercebido. E começo a perceber que a cidade pode ser gentil. Ela tem sim sua gentileza urbana de alguma forma. Talvez com o passar do tempo, essa gentileza foi se perdendo. Porque, enfim, o que equivale para a cidade hoje é o transporte público. Porque se mover sobre a cidade a pé foi perdendo a importância. Mas se resgatarmos isso novamente, isso começa a ter um valor enorme sobre o efeito da cidade. Quando começamos a andar sobre a cidade, percebemos se a calçada é bem desenhada, se o mobiliário urbano está colocado, se existe árvore no lugar certo, se eu consigo atravessar uma rua. Mas eu também posso encontrar os amigos, posso parar para descansar, posso perceber outras atividades que talvez no meu bairro, no dia a dia, eu não percebia. E aí essa cidade começa a ter vida novamente. E aí a tal da gentileza urbana começa a renascer novamente. E eu posso, de alguma maneira, ter tempo para curtir a minha cidade. E aí talvez, toda cidade pode ser generosa, toda cidade pode ser bacana para se morar. Um dado curioso nesse sentido está de que, em média, o brasileiro perde 45 dias dentro de um transporte público.
45 dias ao ano dentro do transporte público. É 1 mês e meio. Bom, se eu começar a usar a cidade de uma forma diferente, eu já ganhei 45 dias ao ano. Mas um dia eu ouvi falar o seguinte, né? Olha, tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, quanto custa esse transporte, em média, ao ano, para nós brasileiros? Numa conta muito rápida, podemos economizar R$2.000 ao ano. Talvez para muitos aqui não faça diferença. Mas, para uma família que ganha um salário mínimo, isso pode ter um valor enorme agregado à sua renda familiar. Mas se a gente tirar essa visão capitalista do recurso, do dinheiro, e pensarmos que se eu ganho 45 dias ao ano na minha vida, eu vou ter uma outra coisa mais importante. Eu vou ter a vantagem de se utilizar a cidade. E se essa cidade for realmente me der a garantia de que eu possa usar ela plenamente, de uma forma saudável, que ela seja gentil comigo, eu começo a ganhar mais 45 dias para usufruí-la. Como foi colocado. Conhecer mais amigos, conhecer melhor a minha cidade. E esses 45 dias também pode ser mais saudável, porque eu estou caminhando. Então, eu também tenho uma economia importante do ponto de vista da saúde. Mas, enfim, quando essa cidade se torna efetivamente saudável e mais gentil, eu ganho uma coisa muito mais valiosa. Eu ganho tempo com os meus amigos e com a minha família. E isso não tem preço. Obrigado.